Oi, gente, vamos iniciar a segunda videoaula referente ao capítulo 3 da apostila. O capítulo 3, a gente vai tratar sobre uma operação unitária chamada peneiramento. Então, a gente vai começar com uma das operações mais simples para começar de forma bem tranquila. Esse capítulo a gente começou a estudar durante o presencial, né? E a gente parou na metade, mais ou menos. Bom, o peneiramento, primeiramente, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ele é uma operação unitária. Por quê? Lembram o que é operação unitária? É uma operação, é um processo que não tem reação química. Então, é classificado como operação unitária. Ele é um processo de separação mecânica, né? Porque ele usa de meios mecânicos para promover a separação entre componentes. E ele faz a separação de fases sólidas. Não é, por exemplo, separação de óleo e água. Na separação de óleo e água, a gente usa um processo chamado decantação. Nesse caso, a gente tem separação de duas fases líquidas. Aqui não. No peneiramento, a gente faz a separação de fases sólidas. E o peneiramento pode ter dois objetivos que a gente, inclusive, viu na aula passada, que é a limpeza de matérias-primas, quando a gente separa a matéria-prima de resíduos, né, sujeira, ou classificação de matérias-primas, quando a gente separa as matérias-primas em diferentes classes de acordo com os seus tamanhos. Então, as peneiras, elas podem ser classificatórias ou não classificatórias. Como é que são as não classificatórias? As não classificatórias é quando a gente tem uma peneira, uma só, que vai separar em duas partes, né? A parte de material grosso, que não passou, e a parte de material fino que passou pela peneira. Então, essa é não classificatória. E a gente tem as peneiras classificatórias, que é quando a gente usa várias peneiras, uma embaixo da outra, para separar os materiais em várias porções diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um conjunto de peneiras classificatórias. Isso aqui a gente costuma encontrar muito em laboratórios. Aqui o que a gente tem? Aqui tem várias peneiras, ó. Uma encaixada na outra. Isso aqui é uma plataforma vibratória, ela vai vibrar e essas peneiras a gente vai botar o material em cima aqui na primeira peneira. Isso aqui ele vai vibrar e o material ele vai descendo, né? Então, olha aqui a gente tem essas peneiras aqui, ó, só que de uma forma mais fácil de visualizar, tá vendo? E aí o material vai descendo, à medida que vai vibrando, a vibração ajuda ele a descer. Aí isso aqui, ó, isso aqui que esse conjunto de peneiras faz, a gente chama de classificação granulométrica. Grânulos vem de grãos, né? Então é uma classificação de acordo com o tamanho dos grãos. Aqui são as peneiras, ó, dá pra gente ver melhor. Essas peneiras aqui, ó, estão aqui, né? Pra gente ter uma ideia melhor. Aí eu pergunto pra vocês, esse processo aqui, esse exemplo aqui que eu tô dando pra vocês, é um processo em batelada, sim ou não? Sim, é um processo em batelada. Por quê? Lembra o que é um processo em batelada? A gente faz o carregamento da matéria-prima, opera aquilo ali, deixa operando durante um tempo, desliga e depois faz o descarregamento dos produtos. Então, a gente vai encher o primeiro pratinho aqui com a matéria-prima, vai tampar, vai ligar a agitação, deixar ali por um tempo, desligar e depois tirar as porções, né? Cada porção aqui vai estar dentro de uma bandeja, dentro de uma peneira. Então, é um processo em batelada. Aí, ó, uma coisa importante. As peneiras, elas têm que ter... os orifícios têm que ser de tamanhos diferentes para cada peneira. Então, entre uma peneira e outra, a gente tem orifícios de diferentes tamanhos de abertura. As primeiras peneiras aqui, as que estão em cima, elas têm que ser as peneiras com a maior abertura. As últimas aqui, ó, são as peneiras com a menor abertura. Então, a abertura, ela vai diminuindo. As primeiras peneiras, elas têm abertura maior e as últimas peneiras têm abertura menor. Se a gente pensar, vamos pensar por que isso, né? Se a gente pensar, na peneira lá de cima, eu vou botar a menor abertura.
não vai passar quase nada, né? Vai ficar quase todo o material lá em cima e vai passar só uns pozinhos ali embaixo. Então, não vai promover a classificação. Então, a abertura tem que ser maior em cima e ir diminuindo à medida que eu vou descendo de peneira para peneira. A última peneira aqui, ó, a gente chama de panela. Ela não tem abertura nenhuma, ela é só como se fosse uma panela mesmo, um recipiente que vai coletar aquele pozinho que conseguiu passar por todas as peneiras. Aqui, ó, a gente tem um conjunto de peneiras classificatórias também, só que esse aqui é um pouco diferente. Aí eu pergunto aqui, é um processo em batelada? Esse aqui não, né? Não é um processo em batelada. Isso aqui é um exemplo de processo contínuo, né? O contrário de batelada é processo contínuo. Por quê? O material ele vai descendo aqui, ele cai aqui nessa peneira. Reparem que tem 3 peneiras, uma em cima da outra, né? Tem um espaçamento entre elas. E aí o material, vocês estão vendo que ela tem uma inclinação, né? Então o material ele vai descendo aqui, vai descendo, até cair aqui. Os materiais grossos, os mais finos, eles vão, em vez de passar por aqui e cair aqui, eles vão descendo e vão para as peneiras lá embaixo, né? Os materiais intermediários, eles vão ficar aqui nessa segunda peneira. Então, eu consigo classificar o material em 3 porções, né? Em 4, na verdade. Aquela que vai passar aqui, ó, em todas as peneiras. Parte do material que vai ficar em cima dessa, parte que vai ficar em cima dessa e parte que vai ficar em cima dessa e cair aqui, né? Então, eu consigo separar em 4 porções. E o tempo todo tá descendo o material aqui, passando por aqui e descendo. O tempo todo tá caindo o material ali. Então, por isso, esse é um processo contínuo. Isso aqui pode ter agitação ou não, tá? Não necessariamente tem agitação. Porque só essa inclinação já é suficiente para o material ser transportado. Aqui nesse slide eu tô mostrando um esquema para vocês de processo contínuo e processo descontínuo. Então aqui a gente tem um esquema de um processo contínuo. O material ele cai aqui, né? E aí precisa ter uma inclinação. Se não tivesse inclinação, não tem como o material ser transportado. Então, ele vai cair aqui. As partículas mais grossas, elas vão cair aqui, né? Então, aqui a gente tem a corrente de grossos, que a gente chama de R. R por quê? R da palavra retido, porque ele ficou retido aqui em cima, ele não passou pela peneira, né? Os materiais finos vão cair aqui pelos orifícios da peneira, né? E vão ser coletados aqui embaixo. Então, esses aqui são os finos. A gente chama essa corrente de corrente P de passante, porque passou pelos orifícios. Então, aqui é um processo contínuo. Esses orifícios aqui, ó, eles podem ser circulares ou eles podem ser retangulares ou quadriculados. Todos eles possuem um diâmetro, né, uma abertura, né? Quando eles são circulares, essa abertura, a gente usa o diâmetro da abertura, né? Então, esse diâmetro aqui eu estou chamando de DC. É simplesmente o tamanho da abertura. Só vão passar aqui os materiais, as partículas que têm diâmetro menor que DC. Então, aqui, ó, vão passar as partículas com diâmetro menor que DC. Já as partículas com diâmetro maior, elas não vão conseguir passar, obviamente. Então, elas vão ficar retidas e vão cair aqui, né, no final da peneira e serem coletadas aqui. Quando eu consigo separar perfeitamente essas partículas, o que essa peneira está fazendo? Ela está separando as partículas com diâmetro maior que DC e com diâmetro menor que DC. Quando a peneira consegue separar essas partículas com 100% de eficiência, né, a gente fala que a peneira é 100% eficiente. Aí o processo embatelado, o que acontece? No processo embatelado, eu vou entrar com a alimentação aqui na peneira. Em seguida, eu vou fechar a peneira, vou deixar ali um tempo de operação,
né? Geralmente tem ali uma agitação para ajudar essa separação. Depois desse tempo eu vou abrir a peneira e vou fazer o descarregamento dos meus materiais. Então eu vou ter duas partes. Eu vou ter os finos e eu vou ter os grossos. Nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, eu tenho duas partes, porque eu só tenho uma peneira. Agora, se eu tiver aquele sistema com várias peneiras, eu vou ter várias partes. Agora, vamos falar um pouquinho do mesh. O que é mesh? Mesh, o significado de mesh é malha, né? Então, isso aqui que vocês estão vendo, ó, essa parte aqui, que é onde o material passa ou fica retido, isso aqui a gente chama de malha. Cada malha, cada peneira vai ter uma abertura, né? Então, reparem que essas peneiras aqui têm diferentes aberturas. Agora, o que o mesh tem a ver com isso? Ó, quanto maior o mesh, maior é o número de fios. A gente tem que pensar, isso aqui confunde muito os alunos. Se a gente pensar da seguinte forma, ó, mesh não é o tamanho da abertura, mesh é a quantidade de fios que eu tenho ali. Então, percebam o seguinte, ó, essa peneira aqui tem muito mais fios do que essa outra aqui, ó. Essa outra aqui que tem a abertura grande, ela tem poucos fios. Essa que tem poucos fios, a gente fala que ela tem um mesh pequeno. Essa que tem muitos fios, ela tem um mesh grande. Então, mesh significa a quantidade de fios que eu tenho. Então, quanto maior o mesh, mais fios eu tenho. Logo, menor é a abertura da peneira. Então, ó, reparem, ó, essa daqui que tem poucos fios, que tem uma abertura grande, ela tem o menor mesh de todas. Agora, essa daqui, ó, quase não, ela tem tantos fios que a gente quase não consegue ver os fios, parece que é uma coisa só, né? Então, essa tem o maior mesh. Então, repare o seguinte, quando a gente vai botar as peneiras uma embaixo da outra, a gente tem que ter, ó, a primeira aqui é a que tem maior abertura. E a última aqui é a que tem menor abertura. Então, a gente tem uma redução da abertura nesse sentido aqui. Logo, a gente tem um aumento do mesh nesse sentido aqui. Por que a gente tem um aumento do mesh de cima para baixo? Porque as de baixo aqui, ó, são as que têm maior quantidade de fios. Como as peneiras são agrupadas em relação ao mesh? Então, é o que eu acabei de falar. A abertura do conjunto de peneiras diminui de cima para baixo. Então, à medida que eu vou descendo, as peneiras de baixo têm que ter a menor abertura. Então, as peneiras de baixo têm o maior mesh. Então, o mesh aumenta de cima para baixo. Aí, gente, essas peneiras, elas são construídas de qualquer forma, com qualquer abertura? Não. Existe uma padronização. Por quê? Porque uma peneira, por exemplo, que eu comprei de um fornecedor que veio, sei lá da Alemanha, ela tem que ser padronizada. Eu tenho que saber qual é a abertura. Então, existe uma padronização mundial aí que os países geralmente utilizam. A mais comum delas é essa daqui, ó. Série Tiller. Aqui, o que eu tenho, ó? As peneiras, elas têm aberturas específicas. E para cada abertura, ela tem um número de mesh. Então, isso aqui, ó, é o número de mesh. Se eu falo para você, se eu vou comprar uma peneira de um fornecedor na internet, e aí o fornecedor fala que o mesh dela, ou seja, a malha ou mesh, mesma coisa, é de número 8. Aí eu venho aqui nessa tabela, eu encontro essa tabela facilmente na internet e vou olhar. A peneira que tem mesh 8, qual é a abertura dela? Aí eu venho aqui, ó, a abertura 2,36. Então, qualquer lugar que eu comprar essa peneira no mundo que tem o mesh 8 vai ter essa abertura. Então, é uma padronização e ela é muito importante. É igual o sistema de unidades, não é? O sistema de unidades ele não é padronizado? Mesma coisa aqui. Outra coisa importante também é o diâmetro do fio. Então, esse fiozinho aqui, ó, também é importante a gente conhecer o diâmetro dele. Por quê? Porque ele influencia também na eficiência do peneiramento.
Então é importante também padronizar o diâmetro do fio. Aqui tá tudo em milímetros, tá? Se vocês repararem. Uma partícula, aí outra coisa importante, ó, à medida que vai aumentando o mesh, ó, tá vendo que o mesh tá aumentando? À medida que vai aumentando o mesh, vai diminuindo a abertura. Por que que vai diminuindo a abertura? Porque vai aumentando o número de fios. Olha só essa pergunta aqui, ó. Uma partícula com diâmetro igual a 0,25 milímetros ficará retida em qual malha? Então, vamos supor que eu tenho aqui todas essas peneiras, uma embaixo da outra, e eu jogo uma partícula ali em cima, na primeira peneira. Essa partícula tem 0,25 milímetros. Essa partícula vai passar pela primeira peneira? Vai. Por quê? A primeira peneira tem a abertura de 6,68 milímetros. Então, essa partícula ela é menor do que a abertura da primeira peneira. Então, ela vai passar pela primeira, ela vai passar facilmente pela segunda e por aí vai. Onde que ela vai parar? Ela vai parar aqui, ó. Ó, ela vai conseguir passar pela peneira de mesh 48? Vai, porque ela é um pouquinho menor do que a abertura dessa peneira. A abertura dessa peneira é 0,29, tá vendo aqui, ó? Ela tem 0,25, então ela vai conseguir passar. Agora, ela vai conseguir passar pela peneira de baixo, de mesh 65? Não, porque essa peneira de baixo, ela tem abertura um pouquinho menor. Então, essa partícula, ela vai ficar retida aqui, ó, entre essas duas peneiras. Ela vai ficar em cima da peneira de mesh 65. Então, tá aqui a resposta, ó. Ela vai ficar retida entre as peneiras de 48 e 65 mesh. Agora, ó, balanços de massa em peneiras. Isso aqui são alguns cálculozinhos que a gente faz, é coisa bem simples, né? Quanto que eu vou obter em cada fração? Mais ou menos isso. Ó, uma peneira é alimentada com 100 kg por hora de material. Aí, repara o seguinte. Nesse processo aqui, isso aqui é um processo contínuo ou um processo em batelada? Esse processo, ele é contínuo. Por quê? Porque eu estou dando para vocês um valor de vazão, 100 kg por hora. Então, a cada hora está entrando ali, né, em uma hora está entrando 100 kg, né? É uma média, né? Então, está entrando material o tempo todo. Aí, olha só, montei aqui um esquemazinho, uma peneira inclinada, né? Porque as peneiras contínuas, elas geralmente precisam ser inclinadas. E tá entrando, ó, eu tô chamando a corrente de alimentação de A de alimentação. Tá entrando 100 kg por hora. Produzindo 67 kg por hora de material passante. Então, material... Então, aqui, ó, P é igual a 67 kg por hora. Quanto de material é retido? Então, ele quer saber aqui, ó, quanto que vai ficar retido aqui em cima da peneira, né? Essa é a corrente R de retido. Essa conta é muito simples, gente. Eu sei que a corrente A, ela se divide na corrente R e na corrente P, né? Ela se divide em duas correntes. Então, eu posso dizer que A é igual a R mais P. Aí eu substituo o valor de A e substituo o valor de P, que eu conheço, né? Então, aí eu encontro o valor de R. Passo 67 para o lado de cá e aí encontro que R é igual a 33 kg por hora. Então, esse é o valor da corrente R. Outro exemplo. Uma peneira é alimentada com 100 kg por hora de material. Então, mesma coisa, ó. Se eu estou falando kg por hora, que é um dado de vazão, quer dizer que essa peneira, ela é contínua. Então, tá aqui, ó. Alimentação 100 kg por hora. Sabendo que 30%, ou seja, 30% desses 100 tem um diâmetro menor que a malha da peneira. Se tem um diâmetro menor que a malha, gente, ou seja, se tem um diâmetro menor que esses buraquinhos, o que, que vai acontecer com esses 30%? Vai passar, né? Então, esses 30% vai passar vai vir aqui na corrente P, de passante. Né? Então, o que pergunta aqui? Ó, quanto será produzido de material retido e passante? Considere a eficiência da peneira de 100%. Esse negócio de eficiência a gente vai ver daqui a pouco.
Vamos fazer uma regra de 3 aqui, ó. Quanto que é 30% de 100? 100 é igual a 100%, 30% é igual a x. X é igual a 30 kg por hora. Então, de material passante, eu vou ter 30 kg por hora. De material retido, ó, corrente A é igual a corrente R mais P. A vale 100, P vale 30, R então vale 70. Então, eu vou ter 70 kg por hora de material retido. Questão 5. Ó, um processo de peneiramento produziu 150 gramas de material. Reparem aqui, ó, 150 gramas. Não é gramas por hora. Então, isso aqui não é um dado de vazão. Isso aqui é um dado de massa. Então, aqui eu tenho uma peneira embatelada. Então, aqui, ó, o desenho já é um pouquinho diferente. O processo produziu 150 gramas de material passante. Então, tá aqui, ó, o material retido e o material que passou. Aqui eu tenho 150 gramas. E 80 gramas de material retido. Então, aqui em cima da peneira eu tenho 80 gramas. Quanto foi alimentado? Simples, né, gente? O que foi alimentado é a soma dos dois. 80 mais 150, que dá 230. Qual a proporção de finos e grossos na alimentação, considerando uma eficiência de 100%? Bom, 230 corresponde a 100% da alimentação. 80 gramas, né, são os grossos, né? Então, 80 gramas corresponde a quantos por cento? Fazendo a regra de 3, corresponde a 65,2%. Então, na alimentação, eu tenho 65,2% de grossos. Agora eu quero saber quanto que eu tenho de finos. 230 corresponde a 100%. Eu tenho 150 gramas de finos, então 150 gramas corresponde a x%. Esse x aqui vai dar 34,8%, ou seja, na minha alimentação, 34,8% de todo aquele material são grãos finos.